CHIMGS de Chimigas. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Chimigas Podcast. Hoje temos como entrevistada uma mulher que eu posso usar o sinônimo superação. Maria Souza. Ela é a CEO da Marocas Afro Hair e tem muitas novidades e uma história incrível para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada. Vamos lá. Então, eu tenho uma colinha aqui, né? A Maria, ela tem um salão especializado em tranças e aplicações de cabelo de fibras orgânicas e biofibras, além de produtos para fibras, e é mãe solo, nordestina, batalhadora, que transforma desafios em oportunidades. Não é isso, Maria? Isso mesmo. Gente, que história incrível. Então agora a gente vai iniciar o nosso primeiro bloco aqui no Chimigas Podcast. A gente vai falar sobre origens e primeiro desafios. Maria, já vou para aquela pergunta-chave, a bomba que todo mundo quer saber. Como foi essa mudança tão jovem para São Paulo? Você sentiu esse choque cultural? Então, Pedro, eu vim da Bahia com 14 anos de idade. Nessa época eu já conhecia o meu ex-marido, que é pai dos meus 2 filhos mais velhos. Então, a gente teve a oportunidade de vir para São Paulo em busca de uma vida melhor, trabalho. E chegando aqui, a gente teve alguns desafios, que com 14 anos eu não poderia morar com ninguém, né? Muito nova, uma criança praticamente. Então, eu fui à procura da minha tia, que mora em Diadema, e ela cedeu a casa para mim. Enquanto isso, o meu namorado na época, né, ele continuou trabalhando numa obra, e eu fiquei com a minha tia, onde eu fiquei por 1 ano e meio, e após esse período, a gente veio morar aqui em Cotia. Nossa, que bacana, que história. Ó, já começou. Já começou? Já começa aí, né, Maria? Ô, Maria, Sim. E você é natural de onde? Eu sou de Segredo, na Bahia. Eu sou baiana. Ela tem um dendê. Eu tenho um molho. Mas você já namorava quando você veio pra cá, né? Sim, já namorava. Já namorava, mas a gente veio com planos de morar junto, né? Porque na Bahia tem isso. Qualquer idade você tá morando junto, ninguém liga pra essas coisas. Então a gente achou que aqui em São Paulo seria a mesma coisa. E não foi. Aí teve esse choque cultural. Exatamente. E aí, quando você fala de choque cultural, aí a gente tem que aprender muitas coisas. Até o alfabeto daqui eu não entendia direito, porque na Bahia a gente fala totalmente diferente, né? Então, assim, aí eu fiquei em Diadema, vim pra cá, pra Cotia, e depois de um tempo eu engravidei. Gente. Com 15 anos eu engravidei. Nossa. E como foi essa gravidez, esse processo? Olha, eu tive o Hugo com 15 anos, com 16, eu engravidei com 15, tive com 16, e assim que ele nasceu eu descobri que ele tinha problema cardíaco. Então, aí começou aquela batalha. Eu vim pra cá, pra Bahia, pra São Paulo, não tinha ninguém comigo, porque a minha tia tinha ficado de Diadema, e aqui só tinha a família dele. Então, eu tinha que aprender a cuidar de uma criança, eu jovem, e tinha que aprender a lidar com um cardiopata em casa. E se cuidando, porque 16 anos, uma cuidando. fase de descobertas, Exatamente. né? Um relacionamento que é um contexto maior. Porque uma coisa é você lidar com você e suas descobertas. Outra coisa é você lidar com uma outra pessoa, um relacionamento, um filho e um diagnóstico como esse. Exatamente. Então, aí eu comecei o tratamento com ele aqui sem apoio familiar, porque sempre foi familiar da minha parte, né? A família dele sempre ajudou, assim, no hospital, essas coisas. Então, a gente ficou 3 meses no Hospital das Clínicas, eu com 17 anos, e ele com 1 aninho, ia fazer 1 aninho quando ele fez a cirurgia. A gente ficou 3 meses no Hospital das Clínicas, e aí teve aquela coisa toda, né? Uma mãe sozinha dentro do hospital, porque ele precisava trabalhar, o pai precisava trabalhar, né? E eu passei por essa batalha sozinha, nesse tempo dentro do hospital. Cheguei a pesar 42 quilos, porque eu não me alimentava direito. Aquela preocupação de mãe. Porque mesmo nova, já nasce na gente aquela coisa da gente, né? Aflora. Exatamente. Então, depois que ele fez a cirurgia, tudo bem. Aí, 4 anos depois, eu engravidei novamente do meu segundo filho, que é o Wallace, que hoje está com 12 anos. E eu descobri que ele também é cardiopata.
Só que eu descobri ele de uma maneira que eu não queria. Porque eu fui pra Bahia com ele com 3 meses. E chegando na Bahia, ele estava no colo da minha avó. Ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar e eu achei estranho, porque a boca ficou roxa. Eu já tinha lidado com cardiopata, eu já sabia quais eram, né, os sintomas de um cardiopata. Só que eu fiquei pra mim, porque é aquele negócio de mãe, você sabe, mas você não quer acreditar. A princípio você se nega. Acreditar. E eu fiquei quieta, não comentei com ninguém, fiquei na minha. Quando eu voltei para São Paulo, eu procurei um pediatra. E aí o pediatra me falou que ele era cardiopata também e pediu para que eu passasse no Hospital das Clínicas. Só que mesmo assim a ficha não caiu. Não caía de forma alguma. É aquela, tipo, vou passar por todo o processo. Exatamente. A gente chega a pensar assim, tipo, onde que eu errei? A gente começa a pensar dessa forma, entendeu? E aí foi onde que eu passei ele no cardiologista. Eu aproveitei uma vaga que meu filho tinha, né, uma consulta. E aí eles me falaram que ele era cardiopata também. E aí eu comecei a chorar dentro do hospital, coisas de mãe, de pai, né? E aí eu liguei pro pai deles, contei o que tinha acontecido, e nem ele acreditou de momento. Porque eu não tinha sintomas nenhum, ele, na família a gente não sabia, Nenhum né? histórico, Nenhum nada? histórico a gente tinha de familiar. E aí, quando a gente estava indo embora, eu lembro que eu estava no meio do caminho, eu sentei numa guia, sabe? Só com os dois, um de colo e o outro maiorzinho. Aí eu comecei a chorar sozinha. Porque, assim, eu já era sozinha aqui sem um familiar. Eu já tinha passado por tudo aquilo com um, né? Com o mais velho. E aí eu tinha que passar tudo com o segundo. Eu já sabia o que eu ia passar, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento dele e foi indo. Aí, quando ele teve 1 ano, estava com 1 ano e meio, ele fez a cirurgia também. E agora, querendo ou não, com uma dificuldade maior, né, Maria? Porque assim, não que a outra não tenha sido, obviamente. Mas a questão é que você pensa, eu passei por tudo isso sozinha, mesmo com o apoio do pai. Quem Sim. enfrentou ali as dores, as batalhas, conversas com médicos, enfim, noites mal dormidas foi você, Sim. né? Agora vem você com 2 crianças, 2 diagnósticos, porque por mais que você fez todo o tratamento, continua os cuidados, certo? E um novo diagnóstico. Novo diagnóstico. E assim, detalhe, porque o mais velho tinha só CIV. O mais novo tinha CIV, tinha CIA, a gente falou, tinha problema pulmonar, tinha tudo isso. Meu Deus. Então foi um choque, né? Porque eu achei que seria só o CIV ou CIA, né? Mas aí eu descobri que tinha outras coisas também. Mas aí eu consegui lidar com a situação, mesmo perdendo os meus pesos, né? Porque a gente fica muito debilitada. E aí vem aquela coisa financeira também, que você está dentro de um hospital no centro de São Paulo, você não tem tanta condição para estar indo num restaurante, para se alimentar. Então a gente acaba comendo comida de hospital. E comida de hospital é uma comida mais fraca, né? Não é aquilo que a gente é acostumada a comer. É uma diariamente. dieta ali para suprimentar as suas Exatamente. necessidades, não? Exatamente. Gente, ô Maria, e qual foi o momento em que o relacionamento termina? Eu comecei a trabalhar em um hotel e, como eu tinha casado muito cedo, eu não aproveitei a minha vida. Então, eu comecei a trabalhar num hotel e comecei a ter amizades. E as meninas queriam sair para passear, curtir, e eu chamava ele para sair, e ele não era de sair, ele era mais tranquilo. Aí eu falei assim, eu acho que eu tô perdendo muito tempo da minha vida só dentro de casa, cuidando de criança, já passei por tudo aquilo, e eu mesma decidi sair de casa. Ele não queria que eu saísse de dentro de casa, por conta das crianças, mas eu sou aquela pessoa que, tipo assim, coloquei na minha cabeça que eu vou sair, pronto, acabou. E aí eu saí de casa e fui morar só com meus 2 filhos. Mas assim, isso foi após esse processo. Após esse processo, depois de 1 ano, 1 ano e meio, não, depois de uns 2 anos, mais ou O que é menos. compreensível, né? Porque, Sim. tipo, Um um tempinho. relacionamento muito cedo, digamos, me atrevo a dizer que 2 imaturos, Sim. né? Vem o primeiro diagnóstico, depois o segundo diagnóstico. Óbvio que o relacionamento iria pedir, não para vocês voltar atrás e ter aquela questão, né, de namorados, né? Porque pularam etapas. Pulamos. Então ia chegar uma hora que o coração ia pedir vivenciar agora a fase boa da vida, né? Aí eu queria curtir a minha vida, né? Eu queria passear, eu queria conhecer lugares novos. E aí eu achei mais justo chegar na pessoa, conversar, e eu mesmo decidi sair de casa. Que incrível. Só que nessa época, o meu irmão morava comigo também. Que ele veio da Bahia depois de um tempo pra morar comigo. Aí primeiro eu conversei com ele. Falei, se eu sair de casa, você vai comigo? Ele, eu vou. Aí eu falei, então vamos. Não, eu quero chamar a atenção para essa parte.
Olha que lindo. Ela veio sozinha da Bahia com esse, né, ex-companheiro. E daí traz o irmão. Foi, porque a minha mãe ficou com muito medo de deixar ele sozinho lá, né? Porque ele tinha acabado os estudos. Aí a minha mãe falou assim, deixa eu deixar esse menino sozinho aqui, ele vai desandar, né? Aí ela falou assim, você não quer levar ele e tal, pra São Paulo? Eu falei, traz ele pra Uma cá. companhia pra... Exatamente. Ele era o caçula na época, né? Então, o mais velho sempre tem um apego com o caçula. Aí eu falei, então traz ele pra cá. Ele veio pra cá e ficou morando comigo. E nós que somos nordestinos temos essa necessidade de ter pelo menos Sim, tem que ter alguém que fale a nossa língua. Porque, assim, para as pessoas daqui, né, da região sul, centro-oeste, é bacana. Vocês estão na área de conforto de vocês. Agora, a gente, não. É como se fosse um país novo, tá? E é por isso que não poderia ser uma outra pessoa na participação de hoje. Maria, e como foi o impacto dessa separação com os seus filhos, assim, porque tem todo esse contexto de trabalhar fora, os filhos, o relacionamento acabou. Olha, Pedro, é muito difícil. Hoje, eu compreendo algumas mulheres que tentam sair de um relacionamento e não conseguem. Porque você tem que ter muita persistência, muita força de vontade e, assim, uma mentalidade muito evoluída também para você conseguir. Porque imagina, por tudo isso que eu já havia passado, estar com 2 filhos, a gente pagava aluguel, eu trabalhava de madrugada. E aí, quando a gente se separou, na primeira semana, o meu mais novo ficou doente. E aí vem aquela coisa que, tipo assim, é culpa minha que ele tá doente. Então, na minha cabeça, os meus filhos estavam doentes porque eu causei aquilo neles. Se eu tivesse continuado, estaria tudo bem. Só que aí eu falei assim, eu prometi, eu falei assim, se eu sair de casa, eu não volto. Eu sou uma pessoa muito determinada. Se eu falar que eu quero algo, eu vou correr atrás disso. Independente da condição financeira ou que eu tiver, eu vou correr atrás. Então, eu saí de casa e fui morar no mesmo bairro, numa casa próxima. E eu continuei trabalhando no mesmo hotel. E aí eu trabalhava de madrugada, pagava uma pessoa para ficar com eles, e durante o dia levava eles para a escola e dormia para descansar. E aí foi uma época muito difícil da minha vida. Foi, acho que, a segunda mais difícil. Na verdade, quando a gente está num momento difícil, você acha que é o único. É aquela fase, né? É aquela fase. Por mais que eu tenha enfrentado 2 diagnósticos, por mais que eu tenha passado quase 2 anos dentro do hospital, a pior fase é essa que eu estou vivenciando. Exatamente. Inclusive, eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Que momento que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Entendeu? Mas eu queria viver, eu queria curtir, né? E aí eu comecei a... Troquei de horário no meu trabalho para ficar mais tempo com eles. E aí eu comecei a trabalhar com um amigo meu, chamava Márcio, né? E aí eu criei uma amizade muito grande com ele. E aí toda a dificuldade que eu tinha na minha casa, eu falava para ele. Márcio, está acontecendo isso. Compartilhava com ele, né? Era a única pessoa que eu me sentia bem para compartilhar. Porque às vezes você está numa situação difícil e dependendo da pessoa que você vai compartilhar, ela fica mais difícil ainda. Te afunda mais ainda. Te afunda mais ainda. Por isso que é importante, sempre que a gente for tomar uma decisão, a gente escolher quem são as pessoas que vai estar do nosso lado. Entendeu? Ainda mais amizades, sabe? Porque se não fosse ele, eu estaria num momento muito mais complicado do que eu estava no momento, naquela época, né? E aí eu fui conversando com ele, aí chegou uma época que eu não tinha o que comer em casa. Inclusive, ninguém sabe, está sabendo agora. E aí ele falou assim, eu vou te ajudar. Só que ele também não tinha, mas o pouco que ele tinha, ele dividia comigo. E aí ele falou assim para mim, fica tranquila, que enquanto eu tiver para comer, você e seus filhos vai ter. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, tá difícil as coisas na sua casa, e eu sei que pagar aluguel, água e luz é complicado. Eu vou te ajudar. À noite, quando a gente chegar para jantar, você guarda a minha comida, que vem bastante, para você levar para os seus filhos no dia seguinte, e a sua janta a gente divide. Então, eu e o Márcio ficamos 1 ano dividindo o mesmo jantar, o mesmo prato. Até pouco tempo atrás ainda tinha um prato que ele me deu, que era do hotel que a gente trabalhava. E aí, a gente foi criando uma amizade absurda, que eu via ele como um irmão. Eu não via ele mais como amigo. Passou do limite de amigo, sabe? Era mais que irmãos, que assim, pessoas que eu achei que poderia estar me ajudando, não fizeram nada por mim. Nada do que ele fez naquela época. E aí teve um dia que eu falei assim pro Márcio, eu falei, Márcio,
acabou o gás da minha casa e na minha geladeira não tem nada. Aí ele falou assim, você já sacou o saque, tirou o saque aniversário, né? Eu falei, o que é isso? Uma nordestina. E não sabia nada, Pedro, você me entende. Eu falei, o que é saque aniversário? Aí ele começou a me esculachar, aquela coisa de amigo. Sim. Que é esculachar pelo bem, né? Isso, aquela brincadeira que só nordestino entende. Exatamente. Só nordestino entende. Aí eu peguei, aí ele falou assim, ó, ele me deu as instruções. Vai no banco da Caixa, ver se você tem alguma coisa. E assim, a gente que é criado num lar honesto, qualquer coisa que cai na conta da gente, que a gente não colocou, a gente tem a sensação que a gente tá pegando aquilo. Não é nosso. Roubando. E aí eu peguei e tirei o extrato e tinha o dinheiro no extrato. E foi aí que eu comecei a ter fé. Porque antes disso eu vivi uma vida que, tipo, o que é fé? Não tinha como ter fé. Não tinha, porque todos os processos que eu passava na minha vida, eu achava que, tipo assim, nem Deus existia. Por que comigo? O que eu fiz, né? Aí eu tirei, eu vi que tinha aquele dinheiro, eu mandei o print pra ele, tirei a foto e mandei pra ele, né? Aí ele falou assim, agora você vai no mercado fazer compra pros seus filhos e vai comprar o gás. Aí eu falei assim, mas esse dinheiro não é meu, vou lá no gerente e vou devolver. Aí, Pedro, eles voltando com a minha cara. Gente, Maria. Aí eu falei, não, é meu esse dinheiro, de onde que saiu? Ele falou assim, mas você trabalha há tanto tempo, é seu dinheiro. Aí eu fiz tudo que ele me pediu para fazer e consegui comprar as coisas, né, pro meu filho. E daí para frente só foi ele me instruindo as coisas, me ensinando. Que bem. Ele foi me ensinando. Maria, eu vou aproveitar esse gancho, aproveitar que você usou a palavra fé, para te dizer que esse foi o primeiro não, porque eu acredito que o diagnóstico dos seus 2 filhos, todo esse processo já foi um milagre. Sim. Né? E esse saque aniversário já foi um outro milagre. O Márcio é o que a gente costuma hoje, que a gente chama, que está muito em alta. Ele foi seu amigo e o seu mentor. Foi. Ele foi um anjo enviado aqui para fazer a obra dele. Era tipo assim, desce lá, ensina essa menina o que ela tem que fazer da vida dela e depois eu te pego de volta. Então, aí, depois de tudo isso, dele ter me ajudado bastante, né? Aí ele falou assim, Marocas. Ele sempre me chamava de Marocas. Ele falou assim, não tá na hora de você arrumar emprego próximo da sua casa para ficar com seus filhos? Porque ele falou isso num dia que o meu filho mais novo acabou se machucando com linha de pipa. Porque como eu trabalhava à noite, eu precisava descansar durante o dia. Sim. E aí eu acabei dormindo. Ele pequeno, né, criancinha arteira, Sim. Ele abriu o portão e foi pro campo de futebol. Só uma pergunta, Maria. Esse seu primeiro... Porque a gente passa por essas fases, né? A gente vem lá do Nordeste e além de procurar um emprego, que a princípio é o nosso sonho chegar aqui e já conseguir um trabalho, um emprego, a gente tem tudo cronometrado. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Uhum. Não, eu tenho essas 2 opções de emprego. Mas como eu vou trabalhar no hotel, eu só vou entrar à noite. Então, de dia, eu já tô com os meus filhos. Pra dormir, arrumo uma pessoa. Porque aí eu consigo levar pra escola, que já não vai me cobrar pra... Foi isso que você escolheu esse primeiro emprego? Não, esse foi o segundo. O segundo. O meu primeiro emprego foi na sorveteria. Eu trabalhei por 1 ano na sorveteria e aí eu saí quando eu engravidei do Wallace. Mas nesse segundo você fez esse cronograma? Não, eu não tinha essa mentalidade. Foi por acaso? Foi por acaso. Tava em casa de bobeira, tinha uma plaquinha lá precisando, né, de um ajudante lá, e eu fui. Mas não foi planejado, o primeiro emprego não foi planejado. O segundo emprego também não foi planejado. Porque quando eu tive os meus filhos, quando eu me separei, eu já estava nesse emprego, no hotel. Então, o que foi planejado foi os horários de trabalho. O horário de trabalho foi planejado. Você que escolheu? Eu que escolhi, porque eu trabalhava durante o dia. Eu era camareira. Trabalhava durante o dia, aí apareceu uma oportunidade para eu ser garçonete. E aí eu fui, e aí como eu percebi que à noite ganhava mais... Ah, entendi. E eu precisava de dinheiro para cuidar dos meus filhos, né? 2 filhos. Aí eu decidi ir pra noite, que aí foi onde que eu conheci esse meu amigo. Esse Márcio foi o que te impulsionou? Foi. Ah, então... Conta pro pessoal. Eu tô seguindo aqui um roteiro, obviamente, mas conta. Você sabe que é muita coisa. É, né? conta. Então, e aí,
eu contei pra ele, voltando a parte que o meu filho tinha se machucado, aí eu falei pra ele, falei, Márcio, eu dormi tanto, eu tava com muito sono, e o Wallace acabou se machucando, e eu tô com a consciência muito pesada, porque meu filho ficou doente, eu achava que era culpa minha pela separação, ele machucou, eu achei que eu tava sendo uma mãe irresponsável, entendeu? E aí ele falou assim, então por que você não muda de trabalho? Você sai daqui de Barueri, que eu até era em Barueri, e vai trabalhar em Cotia. Mas cadê a coragem para sair de um trabalho que já era garantido, para eu procurar outro trabalho, sendo que eu tinha 2 filhos para sustentar? Você morava em Cotia? E trabalhava em Barueri. Era 2 horas de viagem todos os dias. Gente, é muita determinação, é muito foco, é muito esforço. É a representação do Nordeste. Eu acho que é por isso que devemos, cada dia mais, um segurar a mão do outro, não abandonar, porque Sim. o Nordeste é isso. Você que está assistindo, agora você vai ter a resposta do que é ser um nordestino. Ser nordestino é garra, né? Força, coragem. E quando ele pediu para eu sair do emprego e ir para Cotia, vim para Cotia procurar um emprego, eu falei assim, mas como assim? Com quem que eu vou deixar os meus filhos? Porque eu ia ter que mudar toda a rotina. Eu tinha que ver o horário de trabalho, eu teria que ver quem que ia ficar com ele. E o pior, que emprego. Porque, tipo, a gente sai e vai, coloca currículo de novo, aí faz entrevista, todo aquele processo que uma mãe com 2 filhos não pode ficar esperando a boa vontade de tal dia você vem fazer a entrevista. Ah, não foi aprovada. Aí tem que ter o plano B. O plano B não existe. Não existe. E quando você é mãe solo, não existe plano B. Você é o plano. Não tem outro. A gente não pensa que tem outro. E aí foi onde eu conheci alguns clientes dentro do hotel. Eu sempre fui muito dada. Muito comunicativa, né? Muito comunicativa, espontânea. E aí eu tive amizade com um pessoal da prefeitura, né? E aí eu até acho, às vezes, que, tipo assim, foi o Márcio que deu uma cutucada e falou assim neles, vai lá oferecer emprego para aquela menina. Porque na mesma semana eles mandaram mensagem para mim, porque eles tinham acesso, né, no hotel e tal, e perguntou se eu conhecia alguém de Cotia, porque eles estavam abrindo uma empresa em Cotia e precisavam de alguém para trabalhar. E aí eu cheguei à noite e comentei com o Márcio, aí ele falou assim, você vai. Eu falei, não vou, não. Aquela coisa nordestina. A gente tem muita vontade, mas ao mesmo tempo dá aquele medo, aquele frio na barriga, né? É, porque a gente chega procurando um emprego, então a gente agarra a primeira oportunidade. Como a gente foi criado de tipo, morra nesse emprego? Exatamente. Sabe? E aí eu peguei e falei pra ele que não ia. Aí ele falou, você vai? Ele ficou 3 meses no meu ouvido, 3, 4 meses, falando que era pra eu ir pro emprego e eu falava que não ia. E aí foi onde que o responsável do emprego, né, do próximo emprego, falou assim pra mim, ó, eu preciso até o mês que vem, até o próximo mês, de alguém, senão a gente vai ter que fechar lá. E aí eu peguei e aceitei esse emprego. E fiquei lá por 1 ano, 2 anos. Você ficou responsável pela empresa? Fiquei. Eu fui secretária lá. Eu recebia produtos, eu enviava produtos, eu assinava notas. Gente, obviamente que os demais também foram oportunidades, mas esse aí, além de ter sido uma oportunidade, eu posso dizer que foi uma escola? Sim, foi escola. Porque, ó, Pedro, eu vou falar uma coisa pra você. Antes disso, eu acho assim, que daqui a pouco eu vou chegar sim. aonde a gente quer. Com certeza. Mas eu lembro que pra sair desse hotel, já tinha 6 anos que eu tava trabalhando lá. E aí eu pedia para eles me mandarem embora, eles não queriam mandar embora. E eu tinha muito medo de pedir para ir embora e perder as minhas... Benefícios. Meus benefícios. Aí eu ficava, me manda embora, ninguém queria mandar embora. E aí teve um episódio lá na empresa que uma moça saiu do hotel, aí depois quis processar o hotel e tal. E aí eu era a única testemunha a favor do hotel. E aí eu pedi pro dono do hotel mandar, o dono não, o responsável, mandar embora. E ele falou que não ia mandar embora. E aí, essa menina que entrou com processo no hotel, ela me ligou. Você pode depor a favor? Eu falei, não vou fazer isso, é o trabalho, o meu trabalho, é o meu ganha-pão com meus filhos, né? E aí, eu peguei e falei que não. E na mesma semana, o responsável do hotel pediu para depor a favor. Aí é onde a nordestina entra em ação. Nordestina esperta. Eu acho que essa foi... Eu entendi, eu já entendi a história. Essa foi sua primeira estratégia. Exatamente. Pode continuar.
Aí eu falei assim pra ele, olha, você precisa que eu vá depor a favor do hotel. Porque eu era a única solução pra eles. E eu preciso sair do trabalho com todos os meus direitos, porque eu tenho meus filhos pra sustentar. Aí eu falei, eu vou depor a favor se você me mandar embora com tudo que eu tenho direito. E aí a gente entrou em um acordo e ele aceitou. E aí foi onde depois começou a papelada. Eu fui lá, depor a favor deles. E depois de uns 2, 3 meses, eu falei, agora você pode me mandar embora. Ele, aí você tem certeza e tal? Eu falei, eu tenho certeza disso que eu quero. Aí ele falou assim, tá bom. Só que na mesma semana que ele falou que ia me mandar embora, ele me chamou e falou assim pra mim, eu não vou te mandar embora, eu não quero te mandar embora. Aí eu questionei, por que você não quer mandar embora? Aí ele falou assim, porque você vai ser só mais uma funcionária. Inclusive, senhor Nelson, olha onde eu estou agora. Porque você falou para mim que eu seria só mais uma funcionária para voltar e pedir emprego, porque eu não teria capacidade para evoluir. E esse mesmo Nelson me pediu uma vez no hotel para retirar as minhas tranças, porque ele não queria que eu fosse uma garçonete que usasse trança dentro do hotel. E graças a Deus eu ignorei, né, esse pedido dele. Porque, assim, era algo que eu queria. Eu queria usar minhas tranças. Força. Força, exatamente. Resiliência. Exatamente. Resistência. Falei, eu não vou tirar minhas tranças porque ele quer que eu... Mas, assim, eu era muito leiga. Porque esse negócio de racismo, essas coisas todas, eu ainda não tava, né? Mas tá no sangue. Tá no sangue. A sua exatamente. defesa, a sua força tá no sangue. Exatamente. A partir do momento que você disse, não vou tirar, já estava tudo alinhado. Então, assim, aí eu falei assim, não, eu preciso tomar uma atitude pelos meus filhos. E tudo isso foi pelos meus filhos. Eu nunca fazia nada pensando em mim. Porque eu falei assim, se eu for pedir as contas dentro do hotel, eu vou sair sem nada. Se eu tirar minhas tranças, eu tô mostrando fraqueza pra uma pessoa. Porque, assim, é algo que eu quero, que eu gosto, por que eu vou obedecer ele? Não tô fazendo mal a ninguém. E foi ótimo você tocar nesse assunto, porque até então fica só com aquela questão de tipo, a Maria quis sair porque precisava, por causa dos filhos. Só que aí a gente acabou de ver que a empresa estava cometendo um crime. Além de um crime, estava acabando com o seu emocional, com o seu psicológico. Ele pediu pra eu tirar a trança. Falei, não vou tirar a trança. Entendeu? Então, assim, é a cultura estrutural, porque quando as pessoas escutam a palavra cultura, acham que é uma coisa boa. Uhum. Não, cultura significa, você que está nos assistindo, cultura significa costume, tá? Cultura significa costume. Aí eu tenho a cultura de dançar, é um costume de dançar. Eu tenho a cultura afro, é tudo que se designa ao afro. Então você sai, aliás, você se liberta. Me libertei, exatamente, me libertei. Assim, nessa época, eu tinha um chefe que ele era muito bonzinho. E esse chefe também me ajudava, né? Ele falava assim, pega uma comida para seus filhos e tal, essas coisas. E ele me ajudou bastante. Então, assim, foi o meu chefe que sempre me ajudava com algo para comer com meus filhos. E o Márcio também. Então, assim, ele me arrumou um emprego. Eu aproveitei a oportunidade que foi sair com todos os meus direitos e vim trabalhar em Cotia. Que foi essa escola que a gente estava falando. Exatamente. Aí eu aprendi a mexer com notas, fazer envios, essas coisas todas. Só que aí também, ao mesmo tempo que eu estava feliz, porque eu estava próximo dos meus filhos, depois de um ano que eu estava nessa empresa, aí eu recebi a ligação do Márcio. Recebi a ligação do Márcio, onde ele era muito brincalhão, ele não levava nada a sério. E aí ele me ligou e falou assim, ô Marocas, ele amava me chamar de Marocas, eu estou com câncer, mas não se preocupe, porque aquele dinheiro que você me emprestou, eu vou te devolver antes de falecer. Porque a gente tinha um trato, era um emprestando uma coisa para outra. E aí eu achei que era brincadeira dele. Eu falei, mas que brincadeira mais sem graça essa, né? E aí ele falou assim, não, tô falando sério. Mas aí eu fiquei mais uns 20 minutos no telefone com ele até acreditar. Até entender a gravidade do problema, né? E aí eu peguei e falei assim pra ele, falei assim, então não me paga. Então não me paga, porque assim, se você não me pagar, você não vai falecer, né? E aí ele falou assim, não, que for pra ser, será. E aí ele começou a conversar comigo,
falando sobre isso, e ao mesmo tempo ele falava assim, ele me motivava. Eu entendo. Aí eu vou te pagar, vou fazer isso, mas você não vai desistir dos seus sonhos. Cuida dos seus filhos. Ele sempre foi de falar isso. Ô Maria, como você mesmo disse, o Márcio é o seu anjo. O Márcio é. E é onde eu também falo, ele foi o seu mentor. O que muitas pessoas aí pagam 10 mil, 20 mil, 30 mil para receber uma mentoria, Eu tive o gratuito. Marco te deu a amizade Foi. e te deu essa mentoria, esse pé, Exatamente. sabe? Pé na nádega, para não falar outra palavra, para dizer acorda, Maria. Exatamente. O mundo tá aí para você. Sim, mas ele era assim mesmo comigo. Era dessa forma que ele falava comigo. Ele falava assim, ai, para de ficar se lamentando. Vai, corre atrás das suas coisas, corre atrás dos seus sonhos. E aí, quando ele me ligou e começou a contar essas coisas, a gente foi conversando, mas mesmo assim, acho que eu não tinha noção da gravidade, entendeu? E aí, depois a gente desligou o telefone, aí eu fiquei muito abalada. A ficha caiu. Nossa, aí a ficha caiu quando desligou o telefone. Eu tava sozinha na empresa, chorei horrores. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conversando e tal. E aí eu comecei. Aí ele falou assim: sabe o dinheiro que você pegou do hotel? Mesmo ele falando sobre a doença dele, ele sempre queria focar em mim. Ele falou: sabe aquele dinheiro do hotel? Investe em curso. Eu falei, investe em curso, faz curso de qualquer coisa. Aprendizado nunca é demais, ele falava pra mim. E aí eu comecei a fazer um curso de massoterapia, porque ele também falou, faz um curso qualquer. Ele falou assim, faça qualquer coisa, mas estude. E aí eu comecei a investir em cursos. E comecei a fazer curso de massoterapia, de limpeza de pele, de depilação. Foi aí onde você entendeu que a educação, junto com a força de vontade, com a determinação, se une para termos aqui. Exatamente. Que foi na mesma época que eu conheci o meu marido, o meu atual marido. É uma bênção atrás da Uma outra. benção, porque por mais que eu tinha vindo, saído de um trabalho e ido para o outro, as dificuldades permaneciam. Continua. Tanto é que quando eu conheci ele, eu não tinha nada, continuava sem nada em casa. E Tinha até básico, aumenta, né, Maria? Porque assim, não sei se Olha- foi a sua questão, mas vamos supor, no hotel você era de uma determinada função. Nesse local, vem aí uma nova Maria, digamos Maria. assim. Novos modos, novas roupas, uma apresentação diferente. Então, os custos aumentam, Tudo aumenta. né? Então, por isso que continua não a falta, mas a escassez de algumas coisas. Exatamente. E aí, quando eu conheci ele, que as coisas começaram a melhorar. Porque, modéstia à parte, graças a Deus, assim, por isso que é bom a gente saber com quem a gente fica. Independente se é amigo, se é familiar ou se é cônjuge. Se você não tiver alguém do seu lado para te incentivar, te ajudar, apoiar, nada vale a pena. Porque às vezes você está com uma pessoa do seu lado que você está querendo um rumo, ela quer outro. Os dois não estão no mesmo, sabe? No Na mesmo mesma caminho, sintonia. na mesma sintonia. E aí, quando eu conheci ele, eu falei assim, ele fazia faculdade de engenharia. Eu falei, é esse que eu quero pra minha vida? Tô te falando, vem o Márcio, fala, Maria, você precisa estudar. O universo escuta. A Maria vai estudar, então eu vou colocar no caminho dela alguém que estude, porque daí eu dou a certeza que o Márcio tinha razão. Exatamente. E aí ele era estudioso. Ele sempre pensava no futuro. A gente começou a se conhecer, ele só falava de futuro. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tenho 2 filhos, não vou arrumar qualquer um pra deixar na minha casa. Inclusive, é por isso que hoje são poucas mulheres que, quando tá solteira, elas conseguem arrumar uma pessoa boa. Porque não sabe escolher. É qualquer um. É o primeiro oi, já leva para casa. E principalmente a gente que é mãe, a gente que tem filho, a gente tem que dar prioridade para nossos filhos. Primeiro a gente conhece a pessoa que a gente quer e depois a gente traz para nossa casa. E eu sempre fui assim. Quando eu conheci ele, eu falei, deixa eu ver se ele vai trazer primeiro uma pizza final de semana. Para os meus filhos O teste, né? O teste. Aí começou, então, a gente acabou ficando junto e estamos até hoje. CHIMGS de chimia.